de fato, ter um cargo público. Nesse caso, eu não tenho condições, porque eu não tenho moral, dimensão ética, não há transparência. Então, não use o nome do Senhor em vão. Isso, assim como guardar o domingo, festa, assim como honrar pai e mãe, assim como não matar. Está aqui, não matar. Não é com arma de fogo que nós vamos trazer paz, é o contrário. Não é arma de fogo, é amor, é escola, tempo integral, é perdão, é cultura, é a gente poder dar o testemunho do Senhor e trabalharmos para que não tenha guerra. Por isso, é preciso que a gente esteja em paz, mas que lutemos de acordo com os mandamentos do Senhor. Assim seja. Programa Hora da Família. Oferecimento Supermercado Grace, no coração de Linhares. E VPS Locações, soluções para a sua obra. Tradição, qualidade e atendimento você encontra no Supermercado Grace. Todos os dias tem super ofertas. Toda terça-feira tem a promoção Terça do Hortifruti. Quinta, sexta e sábado, mega ofertas para você aproveitar. Supermercado Grace, comemorando 58 anos, bem no coração de Linhares. Tá difícil agilizar a sua obra? Então não perca mais tempo. Alugue seu equipamento, máquina ou ferramenta na VPS Locações. Tudo para adiantar a sua obra com preços especiais. VPS Locações, lateral da BR-101, bairro Três Barras, em Linhares. A sustentabilidade passa por 3 pilares: o social, o econômico e o ambiental. Cada ação do poder público nesse sentido gera ganhos significativos para a sociedade. E é por isso que a CML executou mais um item do seu planejamento estratégico: a implantação da energia solar. Mais do que reduzir a conta através da implantação de uma energia limpa e renovável, temos a intenção de melhorar a eficiência do poder público. E ações como essa podem garantir um futuro muito melhor para a sociedade. Descubra o hotel mais estiloso do Espírito Santo, Hotel Ibis Style São Mateus, onde você encontra a atmosfera mais vibrante da rede Accor, apartamentos higienizados, camas confortáveis e decoração única e exclusiva. Oferecemos uma estrutura completa, com banheiros adaptados, chuveiro com água quentinha, secador de cabelo, frigobar e um café da manhã delicioso. Tudo isso incluso na diária. Hotel Ibis Styles São Mateus, com localização privilegiada na BR-101, quilômetro 67, em São Mateus. Quando sua viagem chegar, estaremos prontos para te receber. Hotel Ibis Styles São Mateus. Reservas 27 3313 8888. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite. Está começando mais um bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, eu sou psicóloga clínica hospitalar. E hoje a gente vai comentar um tema super importante: climatério e menopausa. Dividida a bancada aqui comigo, a doutora Madalena, ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, Madá. Muito obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui. É sempre, na verdade, um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho do conhecimento, compartilhar, levar informação para a população, ainda mais de um tema que
Eu confesso que é um dos meus muito queridinhos, assim, top 2. Vai ser muito divertido, desde já agradeço, Certeza. viu? A nossa amizade, dividir essa bancada com você é sempre muito especial. Aqui comigo também, a nutricionista Nicole. Seja muito bem-vinda, Nicole, nessa bancada com a gente essa noite. Boa noite. Obrigada, Lorena, pelo convite, né? Primeira vez que eu tô aqui. Tô estreando. De falar desse tema é bem legal, porque é muito pouco falado no dia a dia de hoje, né? Então é bem interessante a gente tirar essas dúvidas dessas mulheres. Perfeito. Vamos dividir essa bancada e compartilhar várias informações, né? Apoio e informação sempre é muito bem-vindo. Eu costumo dizer que nós somos feitas de ciclos e fases, mas às vezes a gente não olha para todos eles com a mesma intensidade, com o mesmo carinho. É difícil a gente se reconhecer e se conhecer em algumas fases. E eu acho que talvez a menopausa entre um pouquinho nessa fase. Então, direcionando esse assunto, eu vou começar o nosso bate-papo perguntando para a doutora Madalena se ela pode explicar para a gente um pouquinho o que é o climatério e o que é a menopausa, Madá? Menopausa, cientificamente, né, na definição mesmo, é a última menstruação da mulher. Pronto. E quando que eu posso falar assim, não, essa foi a minha menopausa, essa foi a minha última menstruação? Após um ano sem menstruar, essa mulher pode falar assim, essa foi a minha última menstruação. Então, se eu menstruei hoje, 19 de outubro de 2022, então depois eu não menstruo mais, eu posso falar lá em 19 de outubro de 2023 que essa foi a minha menopausa. Agora, já o climatério é todo esse período que envolve a menopausa. É todo esse período de diminuição dos hormônios, da senilidade da mulher. Perfeito. Nicole, qual é o papel da nutrição nessa questão do climatério e da menopausa? Bom, a gente está aqui para melhorar essa fase, né, essa qualidade de vida da mulher nessa fase única que ela está passando. Principalmente porque a gente tem algumas divergências que podem acontecer nesse período. Então, uma dislipidemia, um aumento de gordura, principalmente na região abdominal, que elas reclamam bastante, risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente está aí para melhorar essa qualidade de vida e não vir a agravar esses sintomas que podem acontecer. Perfeito. A gente tem uma alimentação também específica para isso, Nicole? A gente vai num geralzão em si, não específico. Mas, assim, a gente prisa muito em alimentos naturais. Então, aquele famoso descascar mais e desembalar menos. Perfeito. A gente procura mais verduras, frutas, carnes no geral. Ok. Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Vamos. Madá, tem uma idade média para entrar na menopausa ou no climatério? Sim. A média da mulher brasileira é em torno de 50 anos. De 50 a 55, alguns trabalhos falam, outros já mais recentes já estão diminuindo essa idade, né, por conta dos hábitos de vida que realmente influenciam, os desreguladores endócrinos, né, que são os xenobióticos, disruptores endócrinos, enfim, que são os contaminantes no nosso dia a dia, tem baixado, estão falando até de 48 a 50 e poucos aí, mas é nessa média. Claro que a gente tem mulheres que chegam aos 56 anos, 57 ainda menstruando, mas é muita exceção à regra. Cada vez mais a gente pega mulheres com sintomas climatéricos antes dos 50 anos no consultório. Ok. O climatério tem uma idade um pouco antes disso, Madá? Sim, sempre. Essa mulher costuma sentir sintomas climatéricos, às vezes até 10 anos antes da menopausa. É porque, na verdade, você vai tendo uma queda desses hormônios e a mulher já vai sentindo isso. Cada ano que passa, a gente diminui os nossos hormônios, né? Que a gente tem boom da adolescência, aí eu diria que os 20 anos aí é a nossa Disneylândia, que está tudo lindo, tudo ótimo, maravilhoso. E depois, a partir dos 30, a gente vai diminuindo. Tanto que a fertilidade da mulher também diminui, né? A partir dos 30 anos e com 40... Eu falo que não chega a ser um morro abaixo ainda, mas vai diminuir bastante, a mulher começa a ter bastante sintoma. Tanto que tem muitas mulheres com 30 anos que elas falam, nossa, passei dos 30, cheguei nos 30, eu já estou sentindo total a diferença do que era com 29. 30 anos pesa. Ok. O climatério e a menopausa, que eles falam menopausa precoce, é a mesma coisa, Madá? Não. O climatério são os sintomas associados à menopausa, independente dela ser uma menopausa precoce, né, ou independente dela ser na menopausa na idade habitual. A menopausa precoce é quando essa mulher
entra na menopausa antes dos 40 anos. Entendi. Entendeu? E a gente tem a falência ovariana precoce ainda, que é aquela mulher ainda muito mais nova, que realmente, tipo, às vezes ela até menstrua, mas ela não tem uma resposta ovariana adequada. É uma paciente que não consegue engravidar, que vai vir com infertilidade, tem um antimileriano muito baixo. E aí a gente pensa em falência ovariana e é como se ela realmente entrasse numa menopausa antes dos 30, por exemplo. Isso, a base desse diagnóstico, Madá, é clínico? Com Clínico. exames? Ou tem uma queixa? Essa mulher chega no consultório com uma queixa para a gente ter esse diagnóstico? É clínico e laboratorial. Normalmente ela começa a ter uma maior irregularidade menstrual, essa mulher não menstrua, ela não consegue engravidar, porque geralmente ela percebe isso quando ela suspende a pílula para poder engravidar, isso falando da falência ovariana, né? Ela suspende a pílula tentando engravidar e começa a não menstruar. E aí ela fala, tem alguma coisa errada, e a primeira opção que vem na cabeça, não só da paciente e dos médicos, é a síndrome do ovário policístico, né? Que é a ausência, a irregularidade dessa menstruação ou os ciclos muito longos. Mas a gente tem que afastar essa possibilidade, né? Infelizmente, eu até recebi recente uma paciente no consultório que teve uma menopausa com 26 anos. E ela não morava aqui na nossa região, ela morava em outro estado, e foi diagnosticada como síndrome do ovário policístico, mas os exames laboratoriais dela eram extremamente compatíveis com menopausa. Tanto que ela nunca menstruou, depois que ela parou para tentar engravidar. E hoje ela já está com 31, se eu não me engano, foi que ela veio para a nossa região e chegou no consultório já com o FSH, que é um dos principais marcadores, acima de 100. E aí, realmente, é uma menopausa precoce. Nossa. Falência ovariana, no caso. Entendi. Acho que foi super explicativo. Essa eu não conhecia. É. Né? É uma coisa, é aquilo que a gente falou, é um assunto que Ela a é gente não... rara, mas ninguém quer ser a raridade, né? Exatamente. Infelizmente. E eu acho que a gente fala pouco sobre o assunto da menopausa, né? Quando a gente foi falar sobre a sugestão do tema, né? Eu até conversei isso com as meninas, assim, as minhas pacientes no consultório, elas brincavam comigo assim, você tem preconceito com a menopausa. Aí eu falei, mas por que, meninas? Ah, você sempre faz post sobre gestação, você faz post sobre qualidade de vida, mas nunca específico para a menopausa. Aí eu brinquei com as outras, eu vou dar de presente para vocês um programa. Só um programa. Só um programa. Mas eu acho que essa é a questão. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de falar sobre essa fase da nossa vida. Até porque, quando você estava falando, a gente entra num processo dessa, né? Parece que a gente está caminhando para uma velhice, onde a gente não tem mais esse espaço todo, essa essência toda, né? Não vê uma luz no fim do túnel também, não tem expectativa, né, de viver melhor, né? Tem mulher que ela tem dificuldade de assumir isso, né? Sim. Eu entrei na menopausa, então quer dizer que eu tô ficando velha, quer dizer que eu vou adoecer, e eu não quero isso. Perfeito. E como é importante a gente desmistificar isso, porque eu acho que se a gente tem uma qualidade, se a gente tem uma conversa, se a gente sabe sobre o assunto, a gente consegue falar mais sobre isso também, né? Entrando um pouquinho, né, mais avançando nesse assunto, quando é, Nicole, que eu devo me preparar para a menopausa? O ideal mesmo é desde o início da vida, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, já começou a sentir sintomas, já viu que está acontecendo alguma coisa diferente no organismo, fui no meu ginecologista, fiz os meus exames, tive esse diagnóstico, vamos começar essa alimentação aí. Então, é uma alimentação saudável, com uma prática de atividade física, para a gente conseguir regular esse organismo para não ter nenhuma dessas circunstâncias de osteoporose, a dislipidemia, um risco de doença cardiovascular e tudo mais. Ok. Madá, a idade da primeira menstruação interfere na menopausa, na idade da menopausa? Não interfere. Normalmente interfere muito mais a história familiar de menopausa. Com que idade a sua mãe parou de menstruar? Com que idade a sua irmã parou de menstruar? Suas tias pararam de menstruar? Tanto que isso também está associado a que a gente fala da questão da fertilidade. Se uma mulher tem antimileriano baixo, que é quando elas procuram a gente para tentando engravidar, né?
a gente sempre fala, avise sua irmã já tem filho? Você tem irmã? Ela tem filho? Não tem? Pensa em engravidar? Então, vamos pensar em congelar óvulo. Isso tem muito mais relação do que a história pessoal da primeira menopausa, da primeira menstruação, que é a menarca. Perfeito. Famílias aonde, né, a gente acaba tendo um histórico de mulheres que tiveram perdas de útero por algum motivo, né? O grau de parentesco das tias, a gente consegue ter essa relação também para a gente ter uma base de cálculo, Madá? Você fala de... Porque a gente sai dessa primeira linha de irmãs e mães, né? A gente pode dar uma circulada nesse segundo plano familiar para a gente ter uma base? Sim, porque tem uma certa relação, mas é principalmente parente de primeiro grau. Perfeito. Madá, o metabolismo da mulher muda na menopausa? Muda. Muda bastante, tá, gente? O que acontece? Com essa queda dos hormônios crescente, né? Na verdade, cada ano que passa, essa queda hormonal vai se acentuando. Consequentemente, eu tenho uma desaceleração desse metabolismo, tá? A mulher, por si só pelo fato de entrar na menopausa, ela pode ganhar quase até 1 quilo por ano, pelo simples fato de estar ali. Por que isso acontece? Se eu desacelero o meu metabolismo, se eu tenho perda hormonal, normalmente isso vem acompanhado até de um sedentarismo, eu tenho perda de massa magra, ela começa a perder músculo. E eu bato muito na tecla com as minhas pacientes, elas sabem, eu falo, não adianta. Tem que ir para academia, tem que ganhar músculo, tem que fazer exercício para ganho de massa magra. Porque músculo, quanto mais músculo eu tenho, mais acelerado é o meu metabolismo. Entendeu? Porque músculo, depois do cérebro, proporcionalmente falando, o cérebro é o nosso órgão que mais queima açúcar, que mais consome o açúcar. Depois vem o músculo. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais eu queimo açúcar, mais acelerado o meu metabolismo. Então, se eu tenho menos hormônio, eu estimulo menos a produção de músculo, mais eu desacelero o meu metabolismo. Tá entendendo? Um ciclo sem fim. Exatamente. Vai rodando. É uma bola de neve. Alguma atividade física específica, Madá, assim, essa hoje é a mais recomendada para essa fase? Musculação. Musculação, sem sombra de dúvida. A gente tem vários benefícios da musculação. Ela produz endorfina, que é o hormônio do prazer, né? Aumenta as taxas de serotonina, então previne a depressão. Também a gente estimula a produção de irisina, que é protetor para Alzheimer. A gente tem a prevenção de osteopenia, osteoporose, entra até como tratamento. E por você trabalhar músculos isolados, acaba sendo uma atividade extremamente segura também. E é recomendada para idosos, para mulher. Eu sempre falo que musculação é de escolha, assim, atividade de escolha. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Nutri? A gente não pode ter uma Nutri e não pegar um gancho, né, Madá? Com certeza. É verdade. Eu vejo muito em prática de consultório o quanto elas têm dificuldade de aceitar fazer uma prática de atividade física, né? Então, a gente fala assim, mas é muito bom, você vai se sentir muito bem. Mas, cara, a musculação é muito chata, doutora, eu não quero. Vamos tentar. A gente tem que instigar a conseguir fazer essa musculação, porque no final das contas elas vão se sentir muito melhores. Por quê? Tô começando a ganhar um pezinho aqui, ver no abdômen, e é o que mais incomoda. Mas se você for na musculação, você vai se sentir melhor. E aí depois realmente elas voltam e falam, é isso aí, você fez muito bem. Perfeito. Quer acrescentar mais? Quero. Eu costumo falar com as minhas pacientes que nós, mulheres, não temos o direito de não fazer atividade física. Não tem. Mas eu não gosto. Não interessa. A gente não tem esse direito de não fazer atividade física. É uma obrigação todos os dias. O dia tem 24 horas. Eu estou pedindo 1 horinha por dia. Não precisa ser todos os dias, mas o recomendado são 5 horas, no mínimo, por semana. Eu sei que quando a gente fala assim, nossa, todos os dias, de segunda a sexta eu tenho que malhar, mas se você for botar na caneta, quantas horas tem a semana, eu só estou te pedindo 5. Só isso. Perfeito. Madá, quais são os principais sintomas da menopausa? Então, adoro quando ela faz esse olhinho pra mim. Porque são os mais variados, né? Os nossos hormônios, eles trabalham em todos os nossos sistemas. Então, no sistema cardiovascular, como a Nicole falou aqui no início, da questão da dislipidemia, eu tenho no sistema cardiovascular até desenvolvimento de hipertensão, aumenta a chance de doenças cardiovasculares, e aí os sintomas vão vir desde a questão da parte, por exemplo, neurológica, mulheres com depressão,
né? Diminuição, assim, da questão da ansiedade, a perda da qualidade do sono, principalmente os fogachos, né? Que são aqueles calorões. As mulheres falam assim, doutor, eu estou num lugar, o ar-condicionado está torando e eu tô de repente, do nada, vem um calor. O calor ele vai subindo, assim, às vezes elas falam que é na nuca, que é nas costas, outras falam que é aqui na frente, outras falam que é na sola dos pés. E é uma onda, né? São ondas de calor que vêm, duram aproximadamente aí 10, 15 minutos e passam, tá? Então, os calorões, ressecamento vaginal, diminuição de libido, a perda de massa óssea, massa magra diminui também. Consequentemente, você aumenta, tem uma maior tendência a ganho de peso, a osteopenia, a osteoporose, aumentando a chance de fratura. É uma infinidade de sinais e sintomas aí que essa mulher pode vir aí com a questão da menopausa. E, claro, também a questão da menstruação, né? Sempre a gente vai ter uma irregularidade menstrual. É muito difícil aquela mulher que fala assim, menstruou todo mês certinho, de repente, pá, minha menstruação nunca mais veio. Isso é extremamente raro. Ou vai vir muito irregular, frequente, com ciclos curtos, que isso é uma possibilidade, e aí depois ela vai começar a falhar. Vai começar a falhar, vem um mês, falha 2, falha 3, às vezes falha 6, volta. Eu tive pacientes que ficaram 10 meses, de repente voltou. Então, a irregularidade menstrual é o que mais chama atenção, assim, porque as outras coisas, elas nunca querem associar a menopausa. Perfeito. Bom, o bate-papo fluiu. O primeiro bloco voou. É verdade. Né? A conversa vai surgindo, a gente vai. Para encerrar esse primeiro bloco, a gente está no outubro rosa, né? Que é o mês do câncer de mama. E a gente tem um recadinho muito especial da doutora Raquel, que é oncologista para a gente, cirurgiã oncológica. Ela mandou um recado para nós mulheres. Vamos assistir juntos? Quando o vídeo acabar, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Olá, estamos no mês de conscientização do câncer de mama, o nosso querido Outubro Rosa, e eu vim aqui para dar um recado para vocês que todas as mulheres a partir dos 40 anos iniciar a realização de mamografia anualmente. O mais importante é isso, você não esperar aparecer algum nódulo, sentir alguma coisa de diferente na sua mama para realizar seu exame, porque aí a gente consegue dar um diagnóstico precoce. A chance de cura diante do diagnóstico precoce ele é altíssima, maior do que 95%. Então, mulheres a partir dos 40 anos, faça sua mamografia anualmente e consulte com uma mastologista anualmente para ser examinada também. Não espere aparecer algum nódulo para você procurar o atendimento. Realize a sua mamografia e tenha hábitos de vida saudáveis. A gente consegue evitar 30% dos casos de câncer somente com hábitos de vida saudáveis. Praticar atividade física, fundamental. Alimentação saudável, não beber, não fumar. Com isso, a gente reduz drasticamente a incidência de câncer. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Você já parou para pensar que com apenas o número 2 você elege os 2 melhores candidatos para o estado e para o país? Na urna, você só vai precisar apertar o número 2. É 22 para Manato governador e 22 para Bolsonaro presidente. Pronto! Você confirma e fica com a consciência tranquila de que fez as melhores escolhas para o Espírito Santo e para o Brasil. A esquerda, o PT, a mamata, já era. No dia 30, o voto certo é 22. Quem vota Bolsonaro, vota Manato 22. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofril. Cofril, sabor a toda prova.
Internet 100% fibra ótica com instalação grátis e imediata? Vem pra Megalink, a conexão que os capixabas merecem. Internet a partir de R$ 59,90 com planos de até 600 MB. Além de filmes, séries, canais infantis e mais de 50 canais de TV grátis na palma da sua mão. Acesse megalink.net.br e contrate já. Megalink. É da terra. É da gente. Entre o final dos anos 80 e início dos anos 2000, o Espírito Santo viveu o período mais sombrio da sua história. Nosso estado era o mais violento do país, com autoridades e jornalistas sendo assassinados em plena luz do dia. Nessa época, Manato era integrante da organização criminosa Escuderia Lecoq, acusada pelo Ministério Público de ser responsável por 1.500 mortes e de acobertar bandidos de toda espécie. O Espírito Santo não pode cair nas mãos dessa máfia novamente. Na hora de comprar seu óculos de sol ou de grau, escolha uma ótica em quem você pode confiar. Ótica Avenida. Tradição desde 1977. As melhores marcas e os últimos lançamentos da moda. Na Ótica Avenida, você é atendido por uma equipe super capacitada e com preço justo. Oferecemos uma grande coleção de armações, lentes e óculos de sol. Parcelamos em até 10 vezes nos cartões. A Ótica Avenida é daqui, 100% linharense. Rua Capitão José Maria, Linhares. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. Cuidado, tem gente que usa Bolsonaro para ganhar voto e apoia Casa Grande para ganhar cargo. Eles acham que te enganam, mas só estão pensando na mamata deles. Lembre-se, Casa Grande é Lula e o Espírito Santo não será cabide de empregos da esquerda. A mamata acabou. Quem vota 22 não vota em Casa Grande. Quem vota Bolsonaro, vota Manato 22. Dia 30 é só 22 e confirma. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena, eu sou psicóloga e hoje a gente está conversando sobre um tema muito importante, climatério e menopausa. Para começar o nosso segundo bloco, a gente vai assistir um recado do Dr. Rodrigo, ele é ortopedista, e falou um pouquinho para a gente sobre essas questões relacionadas à menopausa. Vamos juntos assistir? Boa tarde, eu sou o Rodrigo Perrone, sou médico ortopedista do Linhares Medical Center e hoje eu vim falar um pouco sobre a menopausa, né? O que a menopausa tem a ver com ortopedia. Então vamos iniciar falando que a menopausa é um processo biológico natural e junto com ela ocorre a queda, né, da produção do estrogênio. Inicia-se em torno de 40 a 50 anos de idade e nessa fase a mulher sofre com algumas mudanças importantes do corpo, né? Como a diminuição da libido, fadiga, ansiedade, também existe o calor excessivo, que são os famosos fogachos, mas também existem alterações músculo-esqueléticas, né? Aí que a ortopedia entra. Por isso que muitos chamam esses hormônios de hormônio protetor da mulher, por evitar esses sintomas. Com a sua diminuição, pode ser afetado o sistema muscular e a qualidade dos ossos, podendo causar patologias mais graves, como a sarcopenia, né? E a osteoporose. E por que devemos evitar a perda muscular e a qualidade óssea, né, do paciente? Exatamente para evitar quedas, evitar fraturas, né, por um trauma de baixa energia, que seria uma queda da própria altura, uma queda da cadeira, um escorregão que tome na rua, né? E isso pode levar a fatores mais graves, né? Então, um dos principais fatores de prevenção à sarcopenia e osteoporose são os hábitos de vida adequados, como uma boa alimentação, exposição ao sol e principalmente a atividade física. A atividade física hoje mais recomendada, né, é aquela atividade física que estimula o fortalecimento muscular, evitando a perda da massa magra, evitando assim a sarcopenia.
Perfeito. A gente vai agradecer pelo vídeo, viu, doutor Rodrigo? Muito obrigada por você ter somado nesse nosso bate-papo. E vou trazer para vocês duas. Madá, você gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito do vídeo que ele estava falando com a gente? Sim, excelente o vídeo do doutor Rodrigo. E foi o que ele estava falando ali, a questão da importância dos hormônios para o sistema osteomuscular, né? A questão da densitometria óssea é muito importante para a gente estar reconhecendo, fazendo diagnóstico para essas mulheres em relação à osteopenia e osteoporose. Por quê? Infelizmente, hoje, devido ao uso muito prolongado das mulheres, né, de cada vez mais prorrogar a gestação, inclusive, a gente tem trabalhos hoje saindo, associando osteopenia e osteoporose antes dos 40 anos, para mulheres que fizeram um uso muito prolongado aí do anticoncepcional. Então, não só hoje a gente tem osteopenia e osteoporose associada ao climatério, à menopausa, mas também ao uso prolongado do anticoncepcional, porque o anticoncepcional ele também é um bloqueio hormonal. Ele bloqueia todo o eixo hormonal da mulher de hipotálamo, hipófise e ovário, né? E ainda comentando que ele falou da questão das fraturas, né, de queda, às vezes até da própria altura, o paciente cai e faz a fratura porque esse osso está fraco. Mas eu costumo falar para as minhas pacientes ainda que está caindo porque não tem músculo para sustentar, não tem força, né? Igual quando um senhorzinho ou uma pessoa mais idosa vai levantar, faz aquela força danada, né? Porque é uma coisa difícil. Por que é difícil? Porque não tem músculo para ajudar ela a levantar. Às vezes está ali, tropeçou, tem até o reflexo, mas aquele músculo não responde, não consegue sustentar aquela pessoa. Naquele reflexo, a pessoa cai e realmente faz uma fratura. Então, ali ele também falou da importância, né, do fortalecimento muscular. Mais uma vez, vamos voltar à tecla da musculação. Perfeito. Madá, a idade ideal para esse exame, os 40 anos em diante? Não obrigatoriamente, né? Você tem que individualizar no consultório, ver como é que foi a história de vida dessa mulher, se ela realmente usou anticoncepcional há 10, 15, 20 anos, como infelizmente a gente vê com muita frequência. E principalmente na menopausa. A mulher começou com entrou na menopausa, eu já costumo fazer uma primeira. Se está normal, beleza, a gente vai repetindo a cada 2 anos, 3 anos. Agora, a partir do momento que eu tenho uma diminuição dessa massa óssea, aí eu já tenho que acompanhar anualmente. Ok. E tratar, claro. Madá, acho que a gente agora vai entrar num assunto que as mulheres, as nossas caixinhas de pergunta foi o top 10, né? Que é a questão da reposição hormonal. Então, vou começar por partes. Assim, o que é a reposição hormonal, Madá? Até beber uma água, né? Para começar. Então, eu costumo falar que reposição hormonal, eu tenho que repor aquilo que eu tenho em mim, né? Então, qual é o hormônio? Quais são os hormônios que a gente começa a ter deficiência na menopausa? É o estradiol, é a testosterona, é a progesterona. São esses hormônios que a gente tem que repor, porque são eles que estão em deficiência no nosso organismo caindo. Muitas das vezes, a gente vê as mulheres que falam que estão fazendo reposição hormonal com reposição de hormônios sintéticos, como todos são, mas que a gente não tem no nosso corpo, que não são idênticos aos que a gente tem, que não são aquela molécula da testosterona, que não é a molécula do estradiol, que não é a molécula da progesterona, né? Isso são os progestínicos, acaba que a maioria faz um pouco do valerato de estradiol que a gente tem no mercado para fazer reposição hormonal, mas aí ela não está fazendo uma reposição hormonal mesmo, ela está tratando os sintomas, mas não está repondo os hormônios. Entendeu? Essa, para mim, é a principal diferença entre do que é realmente uma reposição hormonal. É repor o que realmente o meu corpo tem, que é estradiol, estriol, testosterona, progesterona. Quais são os pós e os contras, Madá? Os prós, que são a sua maioria, contra é muito pouco, tá? Os prós, na sua maioria, é realmente a mulher ter qualidade de vida. É diminuir o risco de doenças cardiovasculares, de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, a perda de memória, a parte psiquiátrica, né, depressão, ansiedade, o sono que melhora, aquela mulher que fala que demora para dormir, acorda no meio da noite, não consegue dormir mais, até por conta que os fogachos, os calorões, costumam ser à noite. E tem trabalhos que mostram que cada fogacho é um micro AVC.
Então, toda vez que aquela mulher faz os fogachos, porque é um evento vascular, tá? O calorão, né, da noite, que normalmente vem à noite, essa mulher está fazendo um micro-AVC. Então, além da parte da osteopenia, osteoporose, então é muito mais protetora para essa mulher a reposição hormonal do que deletério. Tem muito mais prós do que contras. Claro, gente, eu sempre friso isso. É sempre uma conduta individualizada. Não é todo mundo que pode fazer, mas eu falo que é a esmagadora maioria, com muito critério, né? A gente sempre tem que pensar nisso, tem que diferenciar quem pode, quem não pode, mas essa mulher vai ter muito mais benefício do que malefício na reposição hormonal. Perfeito. Madá, tenho como passar pela menopausa sem a reposição hormonal? Sim, tem. Ok. Não são todas as mulheres que também querem, né? Às vezes, até por história familiar, que alguém que teve câncer, alguma coisa assim, essa mulher ainda não tem, eu diria assim, coragem de iniciar. Por mais que a gente esclareça, eu posso entrar nessa história do medo de, de reposição hormonal da câncer? Por favor. Isso é uma coisa extremamente comum. Infelizmente, isso veio de um estudo que foi mal desenhado, vocês podem pesquisar depois, se chama WHI. Foi um estudo que foi encerrado, se eu não me engano, em 2006, porque ele foi mal desenhado no sentido de que foi feita reposição hormonal com hormônios, como eu falei anteriormente, que não eram os nossos hormônios que a gente já tem naturalmente. A maioria desses hormônios foram feitos com hormônios que foram coletados de urina de éguas prens. Foi dado hormônio para todas as mulheres, em qualquer faixa etária, sem aproveitar o que a gente chama de janela de oportunidade, que é o prazo máximo de 10 anos após a última menstruação dessa mulher. E foi feito ainda esse hormônio, que era esse hormônio de éguas prens, né, da urina de éguas prens, foi feito esse hormônio ainda via oral. Quando eu faço o hormônio via oral, eu sobrecarrego esse fígado, eu passo esse hormônio 2 vezes pelo fígado, aumentando a chance dele se potencializar de uma forma maligna, de criar metabólitos que a gente chama que são oncogênicos, ou seja, que estimulam a formação do câncer. E aí foi dado esse hormônio para mulheres até 80 anos de idade, 60, 80 anos de idade. E aí sim a gente teve uma taxa muito alta, um aumento importante da incidência de câncer de mama e de infartos, AVCs, tanto que eles pararam o estudo no meio do caminho. E estima-se que mais de 1.000 mulheres morreram por conta desse estudo. Perfeito. Então, infelizmente, esse WHI fez um estrago na qualidade de vida, ele tem um impacto muito grande, muito importante até hoje, que a maioria das mulheres tem medo de ter câncer por conta disso. Eu acho que essa informação é importantíssima. Nossa, é muito, assim, eu tô arrepiada de verdade, porque o impacto que isso tem na vida da mulher, todos esses benefícios que o hormônio pode trazer, de uma reposição hormonal bem feita, claro, gente, associada a tudo isso que a gente conversou aqui antes. Eu falo que menopausa é um estilo de vida. A mulher não vai... eu quero reposição hormonal. Sim, vai mudar minha vida? Vai te ajudar. Mas é um estilo de vida, é você que vai fazer com que sua menopausa seja diferente, seja melhor. Não obrigatoriamente ela foi ruim. Perfeito. Vai ser ruim. Informação importantíssima, extremamente válido. Esse é nosso objetivo com o programa de hoje. Levar informação de qualidade, fazer com que essa mulher entenda que é uma fase da sua vida que pode ser vivida com qualidade e plenitude. Sim. Acho que essa é a função principal. Tirar os medos, conversar, trazer isso para a roda de conversa, poder falar sobre esse assunto, se apoiar e entender. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais informação a gente tem, mais segura a gente fica para tomar as decisões. Sim. Eu acho que isso é importante. Informação de qualidade faz com que a gente consiga tomar decisões de qualidade. Então, quando a gente tem essas informações, são muito válidas. Diz pra gente, minha Nutri, qual é a alimentação que essa mulher precisa ter nessa fase? Bom, uma alimentação, basicamente, a gente fala muito de cálcio, né, nessa fase de osteoporose. Fica morrendo de medo. Então, a gente vem de umas fontes de alimentos ricos em cálcio. Então, por exemplo, os folhosos escuros que estão aí no nosso dia a dia, é super fácil de a gente ter uma hortinha com folhosos escuros, né? Alimentação ricos em ácidos graxos, então a gente tem o atum, o salmão, um bacalhau. Principalmente também a gente pode ter como suplementação um ômega de uma qualidade muito boa.
Alimentos também de fontes de fitoesteróides, antiocininas, desculpa, que são as frutas vermelhas e roxas. Então, elas têm aquela tendência a diminuir esses fogachos que elas sentem, essas ondas. O chá de amora, né? O chá de amora. O famoso também. chá de amora. Eu vi um estudo recente falando sobre a farinha da semente da uva, que é bem interessante. Então, usar em algumas receitinhas a farinha da semente da uva, ou até mesmo comer a uva com caroço mesmo, em vez de comprar a uva sem caroço. E mastigar o caroço. E mastigar o caroço, isso aí é importante. Perfeito, acho que essa dica também é super válida. Quer, Madá? Posso complementar a questão da alimentação? É muito importante ainda na questão da alimentação, quando a gente fala, eu falei de metabólitos oncogênitos dos hormônios, né, que são os metabólicos que estimulam a produção do câncer, de acrescentar na dieta da mulher agora você me corrige, tipo couve-flor, brócolis, crucíferas? Não, Qual é o tipo de vegetal? Couve-flor, brócolis, tudo que é arvorezinha, assim. É muito importante, é muito importante nessa dieta da mulher ter, porque eles liberam um metabólito chamado DIN, que é o dindol-metano, e ele é muito importante para evitar com que esse hormônio, na hora que ele for metabolizado no fígado, o estradiol, a testosterona, o estriol, ele não crie metabólitos oncogênicos. Então, é muito importante acrescentar esse tipo de alimento na dieta do dia a dia aí. A gente tem muito em consultório que muita gente vai muito por altos e baixos da soja, né? Muito por altos e baixos da soja, mas existem alguns estudos falando muito bem da soja, então a gente tem que avaliar essa mulher. De uma forma geral, eu peço para evitar. Também pela questão dos transgênicos, Sim, né? E toda a questão de contaminação, enfim. De uma forma geral, eu peço para acabar evitando um pouquinho. Perfeito. Madá, vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade nessa fase? Sim. O que muda na mulher, essa questão da libido? Você fala um pouquinho pra gente também? É uma das queixas principais, né? É a diminuição de libido. Essa mulher está sempre queixando da diminuição importante da libido, e isso vem acompanhado de uma série de fatores, né? Essa mulher, ela vem com a diminuição da libido porque ela não tem lubrificação, tem um ressecamento vaginal, até mesmo a perda da autoestima, porque o corpo vai mudando, como a gente falou anteriormente, da questão até da disposição dessa gordura. A mulher costuma ficar mais barrigudinha, porque a gordura não acumula mais no quadril, ela tem um acúmulo mais abdominal, mais visceral. Então, a queixa da libido é, assim, extremamente importante. Tanto que, muitas das vezes, a mulher vai pro consultório, às vezes até acompanhada do marido. Fala assim, fala pra ele, doutora, que não é porque eu não amo mais ele, não, é porque eu tô na menopausa, entendeu? Então, infelizmente, afeta os casamentos. O climatério interfere no casamento. Perfeito. Eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Esse diálogo entre o casal, essa importância da comunicação. Eu acho que tem algumas fases da vida que o diálogo no casamento faz toda a diferença. Não que não precisem em todas, mas algumas são muito específicas. O pós-parto, né, Madá? Como é importante esse diálogo, a menopausa, entender, né, esses critérios, esse envolto, né? Como conquistar, como reconquistar, como se adaptar a essa fase. Então, acho que são fases importantes, onde um diálogo bem estabelecido, uma compreensão entre o casal e uma união faz toda a diferença. Principalmente por isso que você falou, a mulher já se sente fragilizada por todas essas questões que vocês duas apresentaram até agora. E ainda ter que passar por mais essa questão, né? Elas então, ficam extremamente sensibilizadas, mas ao mesmo tempo, elas viram assim, se ele nunca mais me procurasse, seria ótimo. Outra fala assim, por mim que ele arrume uma amante, fique com ela por lá para ele nunca mais me procurar. Ao ponto que a mulher chega, isso por conta dessa deficiência hormonal. Perfeito. Eu acho que elas cansam de falar não, né? Ok. Para fechar o nosso segundo bloco, quais são os alimentos que devem ser evitados nessa fase, Nicole? Tá, então a gente tenta evitar, assim, os alimentos que são aqueles embutidos, industrializados, aqueles que vêm nas sacolinhas, sabe? O que a gente conseguir de alimentos naturais é sempre melhor. A gente diminui esse consumo também de carne vermelha, não é cortar,
diminuir o consumo de carne vermelha, principalmente por ser um alimento que ela demanda muito mais para ser digerida, né? Bebidas gaseificadas, a gente também dá uma diminuída aí, porque eles não ajudam nessa absorção do cálcio, eles atrapalham. Então, se a gente já tem um problema em relação à osteoporose, não tem por que a gente colocar essas bebidas gaseificadas. Cafeínas, álcool, também a gente tenta diminuir ou até retirar mesmo do dia a dia, porque eles aumentam essas ondas de fogachos. Então, são alguns alimentos que a gente pode tomar um pouco mais de cuidado na alimentação dessa mulher do dia a dia. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, o papo tá bom. Vai aparecer na sua tela o telefone. O nosso último bloco vai ser só de perguntas mandadas por vocês, mulheres. Então, se você ainda está com alguma dúvida, envia para a gente que ainda dá tempo. A gente vai para um rápido intervalo e já está voltando. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Fala comigo, Espírito Santo. Sou o Robertinho Mauro e apresento o Imob TV, um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba, com especialistas do setor e ótimas notícias para você. Temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 8 da noite. Te vejo lá! Oferecimento: Casa do Serralheiro e Imobiliária Conquista. Jennifer da padaria, Denis da van, Alicélia da sorveteria, Maurisa do cuscuz, Anderson do coco. Quem trabalha duro e faz a economia do Espírito Santo girar merece todo o crédito. Por isso, Casagrande vai criar o Crédito do Comércio. Dinheiro na mão em apenas 5 dias, sem burocracia e sem avalista. Com 12 meses para começar a pagar e prazo de pagamento de 60 meses. O Crédito do Comércio vai fazer a economia girar e o pequeno negócio prosperar. Um compromisso do meu novo governo. Na hora de fazer o seu jardim ou pomar, fale com a Verdes do Vale. Maior variedade em plantas ornamentais e frutíferas. Tudo em até 6 vezes sem juros. Verdes do Vale Plantas, em Linhares. Pensou em pintar? Pensou Galon Tintas. Conheça Souvenir Fosco completo, Souvenir Toque de Seda e Souvenir Toque de Luz. 3 acabamentos para dar o toque certo que a sua casa precisa. Tintas de alto rendimento, com mais de 3.000 cores e até 20% de desconto, você só encontra na Galon Tintas. Sempre fica melhor. Hoje, a criminalidade aqui no estado está fora de controle. E tudo o que o Casagrande fala em relação à segurança se comprova como mentira. O Espírito Santo é o pior estado em resolução dos crimes do país. O nosso estado hoje é o mais violento do Sudeste. O Espírito Santo é mais violento que o Rio de Janeiro. Aqui se mata mais por números de habitantes do que lá. Com Bolsonaro lá e Manato aqui, a criminalidade não tem vez. Em Linhares você conta com a Premier Materiais Elétricos, uma loja completa com equipe altamente qualificada e aquele atendimento diferenciado. Aqui tem tudo o que você precisa. Premier Materiais Elétricos, lateral da BR-101 em Linhares. O sucesso continua e o Norte da Sorte desta semana traz a raspadinha com R$20.000 em prêmios instantâneos. E no quarto sorteio tem um caminhão de prêmios, mais uma moto Honda Bis zerinho, mais R$7.000 em dinheiro pra você. Um caminhão de prêmios, mais moto, mais dinheiro. E mais R$2.000 no primeiro, R$2.000 no segundo, R$2.000 no terceiro sorteio e 20 prêmios de R$300 no Giro da Sorte. Tudo na dupla chance de ganhar. Sorteio autorizado pela SECAP. Adquirindo o Norte da Sorte, você contribui com o Grupo de Resgate São Francisco de Assis e Linhares. Norte da Sorte. Você conhece o jeito manato de fazer política? Mas a gente não pode botar uma quadra de esporte para uma comunidade,
né, de 300 mil reais e essa comunidade dá 4 votos para nós. É ingratidão. Então você não me pede que eu não coloco mais nada para ela, não. Vamos colocar nas outras. Eu sou mal educado mesmo. Você acha que perseguir quem pensa diferente é o jeito certo de governar? Manato, quem conhece, não vota. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre climatério e menopausa. Vamos começar esse bloco com as perguntinhas de casa. Então, vou começar com você, Madá. Quais são os exames que são necessários nessa fase? Devo continuar indo no ginecologista? Papa Nicolau ainda é importante? Responde isso pra gente, por favor. Eu sempre falo que o ginecologista é o clínico da mulher. Tá? E eu escuto isso, doutora, você é minha única médica. Eu falo, não, gente. Então, eu falo que a gente tem que fazer realmente o check-up. Eu faço até uma analogia que todos os exames que a gente pede é como se a gente abrisse portas. Eu abro uma porta, olho, tá tudo bem, beleza, vamos fechar, beleza. Só ano que vem a gente repete isso daqui. E assim sucessivamente. Então, fazer ultrassom endovaginal todo ano, ultrassom de mama, mamografia, a densitometria quando indicada, às vezes até uma ultrassom de tireoide, a gente tem visto aí um aumento crescente do câncer de tireoide também. E, claro, os exames laboratoriais. E também, inclusive, o preventivo, gente. Tudo todo ano, né? Porém, quando essa mulher começa a reposição hormonal, eu falo que a gente costuma levá-las mais na rédea curta. Não vai ser todo ano. Eu vou querer vê-las a cada 3 meses, 6 meses, até eu ver que essa mulher está realmente equilibrada, compensada, aí sim a gente volta para o anual, tá? E não serão todos os exames de 3 em 3 meses, serão alguns exames pontuais, as taxas que a gente quer corrigir, os sintomas que a gente quer tratar, mas sim, a rotina da mulher tem que ser feita anualmente, pelo menos anualmente. E não é porque entrou na menopausa que ela tem que deixar de fazer preventivo, tá? E aí, tem os trabalhos que mostram que cada ano que se passa na menopausa, essa mulher está mais suscetível ao câncer. Isso sem a reposição, né? Sem tratamento, sem acompanhamento. A mulher que simplesmente entra na menopausa acha assim, não preciso mais acompanhar nada, porque eu não tenho mais hormônio, porque eu não sou mais mulher, que alguns falam isso, eu não preciso fazer mais nada. Essa mulher, cada ano que passa, progressivamente, a taxa dela de risco de câncer está aumentando. Perfeito. Nicole, é verdade que eu ganho mais peso na menopausa? E essa questão do ganho de peso abdominal, né? Essa gordurinha que a Madalena falou pra gente. Vou juntar essas duas perguntas, né? Pra você. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, claro. Bom, a Madalena já até falou que tem um estudo que se diz que a cada 1 ano se ganha 1 quilo, né? Pode se ganhar até cerca de 1 quilo. Até 1 quilo. Então, assim, a gente vê um aumento dessa circunferência abdominal. Isso é nítido. 50% das mulheres é certo que vão ter esse aumento da circunferência abdominal. Principalmente pela diminuição da taxa de metabolismo. Então, realmente está mais lento. Geralmente, essa mulher ela é sedentária. Então, a gente tem que entrar com essa prática de atividade física. É importante, principalmente para musculação, lógico, para a gente se sustentar e para a mulher ter essa autoestima de volta, né? Então, sim, acontece esse ganho aí de uma gordurinha localizada. Perfeito. Madá, a questão do ressecamento vaginal. Alguma dica para lidar melhor com isso nessa fase? Então, tem que tratar, né? Tem que fazer a reposição. Mesmo mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, a gente tem como tratar isso daí, tá? Então, você fala assim, eu não posso fazer reposição hormonal, como é que eu vou aprender a conviver com isso, né? Então, tem alguns hormônios com efeito mais local, com ação mais local. E uma outra dica, assim, existem hidratantes vaginais e um bem natural é o óleo de coco, né? Então, aproveitar para usar óleo de coco, ele é nutritivo ali para aquela mucosa, né? A mucosa, aquela pele mais fininha da vulva, pequenos lábios, até dentro da vagina a mulher pode estar aplicando. E como aplicar, né? Porque como eu vou aplicar óleo, vou jogar óleo lá dentro,
Eu dou a dica, sabe aqueles, eu não sei nem o nome daquele negocinho, é poppet, que aquelas crianças ficavam apertando, que... Sim, tipo é de poppet, silicone, é poppet, de silicone, né, que ficava apertando, virava de um lado, ficava virando do avesso. Coloca óleo de silicone, o óleo de coco ali, leva pro freezer e depois você desenforma, fica aquelas bolinhas bonitinhas e você pode estar aplicando aquela bolinha já do óleo de coco endurecido, né, porque toda vez que ele fica abaixo de 25 graus, ele vira sólido, dentro da vagina à noite ao deitar. E ajuda bem a hidratar essa vagina e ainda a prevenir a candidíase de repetição. Nossa, dica valiosíssima. Essas ondas de calor que a gente falou, né, Madá, o relato dessa pergunta foi bem específico. Pescoço, ponta das orelhas, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar, além da reposição hormonal? Sim, as mulheres gostam muito, tem uma boa resposta o chá da folha de amora. É boa resposta, igual ela falou, né, das antocianinas, que a gente tem as frutas são antioxidantes, né? E a gente também pode abusar de tudo tipo, a arginina é um suplemento, ela faz uma vasodilatação, então acaba melhorando também. Mas o mais fácil, o mais comum, tem até em cápsula, é o chá de amora. Perfeito. Nutri, não como carne. Isso é um problema na menopausa? E o que eu como para substituir a carne? Não é um problema em si. Hoje a gente tem várias outras fontes que podem ser substituídas pela carne. Uma das fontes bem legais, que tem uma validação proteica bem grande, são as germinações de grãos. Então, ali a gente tem uma quantidade de proteína bem grande. E a gente tem os ovos também. Então, tecnicamente, não necessariamente precisa-se da carne para essa pergunta. Perfeito. Madá? Mas desde que acompanhe com nutricionista. Eu falo com todo mundo que é vegetariano, gente. Não dá para ser vegetariano sem acompanhamento nutricional. Você precisa de uma orientação, porque é muito fácil quem é vegetariano compensar no carboidrato e desenvolver uma diabetes, uma dislipidemia e assim. Obesidade também, né? Perfeito. Madá, 40 anos, menstruação mês normal, só borra escura. Sinal de menopausa? Não obrigatoriamente, mas ela tem que investigar. Ela tem que investigar, fazer uma ultrassom, ver o que está acontecendo, fazer os exames hormonais e ver as outras queixas, se tem mais alguma outra coisa associada. Ok. Posso associar um implante hormonal com Dilmirena? Sim, pode. O Mirena, por ter hormônio, ele não vai ter a progesterona. Ele tem um hormônio que é sintético, que a gente não tem naturalmente, que vai entrar no nosso corpo e vai ocupar os receptores de progesterona. Então, ele é um progestínico. Então, ele acaba fazendo o papel que a progesterona fazia, tá? Claro que a gente sempre prefere o que é natural, né? A progesterona em si. Mas muitas mulheres que estão com o Mirena, eu deixo prosseguir e ficar com o implante, porque implante não tem de progesterona, tá, gente? Implante para reposição hormonal na menopausa, geralmente a gente só fica com o estradiol e com a testosterona, porque a progesterona até hoje, ela não conseguiram estabilizar a molécula para colocar no implante. Então, não existe implante de progesterona. Ok. Nutri, algum alimento que dos top 10, o primeiro que deve ser usado na menopausa? Na menopausa? As frutas vermelhas, né? Já é nosso queridinho. A gente já fala logo de cara. A farinha de linhaça que a gente tinha falado, que estava comentando, é bem interessante, ela é fonte de ômega. A gente priorizar essas carnes brancas, essas proteínas brancas, ovos, peixes. Perfeito. Madá, qual a vantagem dos implantes para reposição de gel? Implante versus gel. Eu digo da praticidade, né? Muito mais prático. Você coloca o implante, ele vai durar aí cerca de 6 meses, até 1 ano, dependendo do tipo de implante. E essa mulher não precisa ficar aplicando todos os dias. Eu tenho certeza da dose, né? Porque essa mulher pode aplicar menos, pode aplicar até mais, como às vezes acontece normalmente delas aplicarem mais do que deveria. Eu tenho uma melhora dos sintomas superior à do gel. Ainda eu tenho a questão de, às vezes, passa o hormônio, como está aqui no braço, igual um hidratante. Você absorve melhor, eu não absorvo tanto, e ainda eu posso transferir isso para alguém. Então, eu sempre pergunto para aquela mulher que vai fazer a reposição hormonal via transdérmica, se tem um netinho, se fica com alguma criança, se é o trabalho que às vezes abraça alguém, porque pode estar transferindo aquele hormônio para a pessoa.
tá? Porque na maioria das vezes a gente faz o horário ideal, apesar de ser muito usado o da noite, o ideal é o horário da manhã. É o mais fisiológico. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O implante realmente é superior. Perfeito. Meninos, o bate-papo foi super agradável, né? Eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas e levar informação de qualidade. A outra pergunta era a respeito do câncer, mas eu acho que Madalena deu uma explicação muito válida para a gente. Eu acho que eu quero reafirmar. Quem perdeu o segundo bloco, assista no YouTube o programa também reprisado no sábado e no domingo. Eu acho que essa fala, né, traz uma nova clareza para a gente em alguns pontos, né? Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Vou começar de lá para cá. Nicole, muito obrigada, tá, por você ter topado fazer parte. Se quiser mandar beijo, fazer as considerações finais, esse é o momento. Bom, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui e aprender também, né? Foram vários estudos que a gente foram aprendendo e ficando bem interessante a gente levar isso para o dia a dia de consultório, que são algumas coisas que a gente realmente não sabia. Eu quero agradecer, Lorena, pelo convite. E é isso. Foi um prazer dividir esse momento com você. Fiquei muito feliz, viu? Madá, chamei o tempo inteiro Madá, doutora Madalena. A intimidade, Madá, nem me toquei. A intimidade é uma coisa triste. A gente está há tantos anos juntos, né? Então, assim, muito obrigada. Você sabe que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você, por Érico. Não posso deixar de mandar um abraço. Né? A gente sempre... assistindo. Que bom. Né? Eu não consigo pensar na minha história profissional sem lembrar de vocês. Né? Acho que o primeiro curso de gestante da cidade, a gente... Toda vez eu lembro. Todos juntos. Então, assim, a nossa história, eu falo que é um amor antigo. Eu sempre brinco que nós somos todos Nucleuela. Né? Então, muito obrigada por você ter topado participar desse momento com a gente, tirar todas essas dúvidas, Lorena, viu? eu que agradeço muito essa oportunidade de ouro de estar aqui na TV, uma coisa que vai ficar aí, assistam, compartilhem o link depois, né, no YouTube, porque é uma fase que a gente estava falando, tem muito preconceito. A mulher tem muita vergonha de falar que está na menopausa e admitir para todo mundo todos esses sintomas em relação até o casamento, diminuição de libido, qualidade de vida, insônia, calorão, perda de celulite, aquela gordurinha abdominal. Então, eu sempre falo com os meus pacientes, é um estilo de vida, vamos ressignificar a menopausa. Ela não tem que ser obrigatoriamente ruim. Depende de mim, mas depende principalmente de você. E a gente tem que passar essa bola. Perfeito. Bom, a gente vai encerrando, né, esse nosso bate-papo. Espero ter esclarecido suas dúvidas. E para fechar o programa de hoje, eu queria deixar uma frase que eu acho que cabe bem nesse momento. Ela é do Rubem Alves. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então, mulheres, essa é só mais uma fase da sua vida. Você pode, merece brilhar, merece qualidade de vida, merece luz e caminho. Uma abençoada noite para todos. Até o nosso próximo encontro. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para participar de um momento especial na presença de Deus. É o culto da Igreja Cristã Maranata. Diariamente, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor, que vai falar profundamente ao seu coração. Então não esqueça, todos os dias, às 9 da noite, aqui na Rede Sim, canal 16.1 de televisão, para todo o estado do Espírito Santo. Maranata, o Senhor Jesus vem! Sim Notícias.